Boa noite, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. Hoje vou aqui elencar esse vídeo e mais uma vez falando sobre crianças, violência, o nosso mundo podre, como ele chegou. E aqui, lógico, eu vou tentar retratar esse caso aqui pela última vez, porque eu realmente vou dar um tempo nesses assuntos, porque isso realmente faz muito mal. Eu não consigo ficar indiferente quando eu vejo esses casos de crianças sendo mortas, sendo espancadas dentro das suas próprias casas. O mundo chegou a um patamar horrível. O caso da Isis Helena, que correu o Brasil, a Isis Helena, da mãe que jogou a menina do rio e depois falou que a menina tinha sufocado essa, após ela jogar, foi presa e ela acabou morrendo de estar presa. O caso foi encerrado. Essa de 2 anos. De 3 anos. Não, 3 anos, mas bebê Isis Helena. Descobriu o responsável do crime foi a própria mãe da criança. Ou seja, isso foi há 3 anos que a criança estava sumida e agora foi revelado que foi a mãe. Tem o caso também da bebê Helena, que a mãe pode estar sendo agora indiciada por homicídio culposo. Esse caso aqui de uma mulher que segurava a filha com deficiência para o marido dar marteladas no dedo do pé. Aqui era uma jovem de 29 anos, mas tinha doenças. E mais o caso mais escabroso também da mulher e do namorado dela que espancava uma menina de 2 anos e depois jogou no mato para poder fugir da polícia. Mas o caso do cara é que, segundo ele, matou o filho de 6 anos sem querer. Quando jogou com a mochila nas costas dele, não sabia que tinha uma faca, não lembrava das 2 facas que tinha. Que violência se joga uma mochila na costa de uma criança para machucar, e a ponto que a faca chegou até furar as costas do menino? Estamos num país completamente miserável. Eu não consigo mais olhar para o Brasil e olhar, esse não foi o país que eu nasci. Lógico que o país que eu nasci tinha seus problemas, tinha suas dificuldades. Mas quando eu lembrava de violência contra a criança, eu só sabia do caso da Fera da Penha, que minha mãe contava, meu pai contava, que para mim aquilo foi um caso horrível, da mulher que queimou a menina porque o pai não quis ficar com ela, e a mulher era amante, não era a mãe da menina. Depois, isso foi antes bem de eu nascer, acho que na década de 50, de 60. Meus pais eram crianças quando eu ouvi falar disso. Aí pulamos para 1992, quando o caso daquela menina que foi sequestrada, na época que a indústria de sequestro era abrangente no Brasil. A família pagou metade do resgate, mas como a menina chorava, um dos sequestradores matou a menina a pontapé, deu chute na barriga e a menina acabou morrendo. Desesperado, eram 2 casais, pegaram a menina, esquartejaram e tacaram fogo e botaram a cinza dela junto de um vaso de planta. Não sobrou nada da menina. Aquilo também chocou o Brasil na época, no mesmo tempo que a Daniela Pérez morreu. Aí a Glória Pérez, comovida com a mãe da menina, pediam justiça, pediam pena de morte, mas eram casos que a gente via terceiros matando. Hoje mesmo, para mim, veio a lembrança, né, do caso do João Hélio. O João Hélio, que ano que vem já vai fazer 20 anos que o menino de 7 anos morreu arrastado por um carro por 3 marginais desgraçados. Que o menino ficou preso no cinto de segurança. Eles podiam muito bem ter parado o carro e soltado o garoto. Mas a falta de empatia, de amor para aquele menino
era de marginais. Mas nós compramos a ideia que eram pessoas distantes, estranhas. Não tinha que sentir um pingo de amor por ele. O safado do menino, que tinha 16 anos na época, ficou no banco de trás, vendo o menino arrastando, bem que podia abrir a porta. Não, peraí, vou soltar o menino. Não, mas não ligava. Ainda falaram que era o boneco de Judas. Aí você lembra os casos agora. Quando não é um pai que vê a mulher matando ou espancando o filho sem fazer nada, é a mãe. O caso mais casos são mães. Você pensa o seguinte, o amor de família acabou. Aí sem querer lembrar, mas a gente é obrigado a lembrar daquela criatura miserável. E por isso a gente tá batendo na tecla, a Monique Medeiros, ela não pode ficar solta de jeito nenhum, ela não pode virar exemplo para que outras mulheres que são iguais a ela possam ficar soltas. No caso, quando vê um macho torturando uma criança. Como a outra que deixou o cara bater no filho de 1 ano e 2 meses, socando o estômago porque ele tinha ciúme, porque pareceu com o ex dela. E depois ela foi mentir dizendo que o menino se engasgou. Pessoas assim não podem ficar soltas. Quando eu lembro do caso do João Hélio, que o cara ficou no banco de trás vendo o menino arrastado e não fez nada, aquele moleque, a Monique Medeiros é igualzinho aquele cara. Da mesma laia. Porque viu enquanto o Jairo espancava o pequeno Henri, se maquiando, fazendo sei lá o que ela estava fazendo, para depois pegar o menino como boneco, botar na cama para dizer que estava dormindo, enquanto eles faziam o que eles queriam fazer com eles mesmos ali, se amavam, do lado do menino quase morto. E não estava morto, quase morto. O que é bem pior, porque agonizava até a morte. Esses casos não podem nunca ficar impune. Não podemos aceitar um país onde todo dia de mal acaba de ver um caso, já tem outro caso. Ainda está fresco o caso daquele falso missionário norte-americano que matou o filho a espancada, soco, pontapé e obrigou os outros irmãos a ver porque disse que não deu bom dia. A gente não pode achar que isso está ficando normal. Facas usadas, supostamente usadas na morte da criança Amazonas, foram apreendidas. O caso do homem que jogou a mochila nas costas e ele disse que ele não tinha essa intenção de matar, ele não lembrava que tinha essas 2 facas dentro da mochila. E o menino de 6 anos morre. Aqui a cara dele, tadinho, tão bonitinho, do Amazonas. Railson da Silva, de 6 anos. Toda uma vida tirada. O menino fez uma pirraça, fez algo. O pai estava bêbado, estava drogado. A violência como ele bateu com a mochila podia ter sido. Ele assumiu o dolo eventual de machucar a criança. Não se corrige uma criança se você está drogado, bêbado ou qualquer outro tipo de entorpecente. Mas o meninozinho que está no reino dos céus. Aí depois ele passa desesperado. Tentaram botar o homicídio culposo ou de não há intenção de matar, mas tem o dolo eventual. Se ele esqueceu que a faca estava na mochila, é porque ele estava drogado. Ele estava bêbado. Então a responsabilidade é dele. Não se pode levar como, coitadinho, vamos reconsiderar, não temos com que reconsiderar nada. Em primeiro lugar, um pai de família nem para estar bêbado. Eu sonho com um país onde, um mundo, no caso, onde bebida alcoólica, qualquer coisa que a pessoa usa para se entorpecer não exista. Eu me pergunto por que as pessoas têm prazer em se entorpecer. Qual o prazer dessa droga, dessa porcaria? Mas, Alex, você acha que ele possa realmente se arrepender no futuro? Pode ter ser que ele no futuro ele realmente se arrependa. Pode até ser que ele pare de beber, de usar drogas e lembre que ele não queria matar o filho, que foi no momento de não sei o que, outro qualquer. Mas o ponto é que a irresponsabilidade dos pais leva a isso. O caso da Helena, que foi morta por negligência da mãe.
Esse outro caso aqui é a moça com deficiência, mas eu estou falando também do caso da Helena e da Isabela. A mãe foi para o encontro, bebedeira, tudo. 5 adultos, uma criança. A gente pergunta por que ela foi fazer levando uma garota lá, uma menina, uma bebê. Eu fiz o meu primeiro vídeo, eu não condenei ela, eu não coloquei ela, a Isabelle, no mesmo patamar que as outras mães que são cúmplices da morte dos seus filhos e das suas filhas. Eu não coloquei nesse ponto. Mas convenhamos que é de muita irresponsabilidade levar para uma bebedeira, para uma festa de adulto, uma criança de 10 meses, porque ela podia ter que deixado junto com as outras 3 crianças dela, com quem cuidou. Ela quis se preocupar que a menina era mais precisava dela, porque estava amamentando ainda. Bom, mas levar para o lugar onde vai beber, no apartamento do namorado. Aí foi ela, o namorado dela, o primo do namorado dela, o irmão dela e mais um amigo de infância. 5 adultos. Aí estava na cama ela, o namorado dela e o primo do namorado dela. Bêbados. Fazendo o quê? Foi o quê? Teve orgia? O que teve ali? Aí a gente pode falar, mas ninguém tem nada a ver com a vida particular dela. Sim, ninguém tem nada a ver com a vida particular dela, desde que ela não coloque a vida de uma criança em risco. Ontem minha esposa estava vendo um vídeo, né? Ela passou rápido, aqueles vídeos de TikTok, né? De uma mulher falando que como que o filho dela de 7 anos morreu por causa de uma noite de sexo, ela estava transando, não sei se ela estava transando, aí aconteceu uma coisa com a criança, não deu para socorrer, quando foi ver que ela disse que se arrependia por isso. Mas como passou rápido, não viu o desfecho do final do vídeo, a gente não sabe a conclusão. Mas aí a gente imagina a mesma coisa. O que a pessoa vai levar para uma bagunça uma criança de 10 meses? O pai tem razão de estar revoltado, o pai tem razão de estar querendo a guarda do outro filho, porque se ela não teve responsabilidade como a de 10 meses, vai ter com o outro. Por quê? O pai quer o outro filho de volta. Os outros 2 filhos dela, que o outro primeiro marido dela, que queira a guarda ou não, aí não é mais questão com Almeida. Mas esses casos, como eu estou dizendo, eles não podem ficar impunes. Mais e mais vezes nós vemos o desamor dentro das famílias. Mãe e padrasto são condenados por tornar maus tratos à filha com deficiência. Vítima de 30 anos foi atendida em unidade de saúde, caminhada ao hospital com desnutrição e desidratação. Se a moça tinha 30 anos, vamos botar que a mãe tinha uns 50, 55, o cara também já tem uns 55 a 60. Aí você já imagina uma pessoa com mais idade sem nenhum tipo de empatia. A pessoa envelhece e o mau caratismo continua. Uma mulher e um homem, mãe e padrasto de uma jovem deficiência, foram condenados em comarca do sul do estado pelos crimes de tortura, maus tratos e abandono de pessoas com deficiência. A mãe foi condenada a 7 anos e 10 meses de reclusão. E o padrasto a 7 anos e 3 meses. Ambas em pena de regime inicial fechado. Queria que fosse sem progressão de pena. Segundo a denúncia em maio de 2023, os acusados submeteram a vítima, uma pessoa de deficiência de quase 30 anos, a intenso sofrimento físico, mental, conforme a acusação. O homem desferiu uma martelada nos dedos dos pés da vítima, enquanto a genitora, porque não é mãe, agora estamos falando de genitora, não por causa da pauta esquerdista, que não se chama mãe, para poder não ofender aqueles que não se pode dizer aquela babaquice toda. É porque uma criatura dessa aqui é genitora mesmo. É só uma parideira, não é uma mãe, não é nada. É um animal irracional. É uma criatura sem um pingo de escrúpulos. É como eu falei, a gente pode entender, não aceitar, um estranho não ter amor por aquela pessoa gerada, mas a gente não consegue entender, aceitar um pai ou a mãe ser o próprio carrasco
Seus próprios algozes, os próprios assassinos dos filhos. O caso que eu citei do João Hélio, eram 3 estranhos, 3 bandidos marginais foram assaltar um carro, a mãe, a filha de 12, 13 anos conseguiu sair, o menino de 7 anos ficou preso, os caras saíram com tudo que saber, são estranhos. Mataram o menino arrastado. Foi um caso horrível, horrível, brutal. Mas sabe o que seria mais brutal do que aquilo? Tem como ser mais brutal? Tem. Se o pai e a mãe estivessem brigando com o menino e amarrassem ele no cinto, fechasse a porta e saísse arrastando durante 7 quilômetros. Os próprios pais fizessem isso. Isso seria caso de a população querer linchar os dois, matar, esquartejar, destruir, quebrar eles dentro do carro. Sabe por quê? Porque eles deveriam amar aquela criança. Lógico que não foi isso, foi estranhos. Aí você vê 19 anos depois, eu tô num país onde todas as matérias o tempo todo um pai matou o filho, a mãe matou o filho, o padrasto matou o consentimento da mãe, a madrasta matou e o pai consentiu, ainda fugiu para os Estados Unidos para poder proteger. Que sociedade nós chegamos? O nosso país já foi um país de pessoas boas, de pessoas, podiam dizer, o povo brasileiro é um povo tão bom, tão atencioso, tão hospitaleiro. Nós estamos chegando a uma sociedade das piores pessoas crápulas que possa existir. Nós estamos chegando a uma época de pessoas sem caráter, sem amor, sem nada. E é claro que alguém pode dizer, mas a Bíblia fala no final dos tempos, sim. Sim, a gente tem que falar sobre isso. Aí ontem aquela mulher maluca que se diz ser pastora, que não é pastora porcaria nenhuma, agredindo um entregador. Aí você vê, se quem diz é pastora está fazendo aquilo ali, o que se dirá de quem não tem Jesus mesmo? Se bem que aquela mulher não tem Jesus. Aquela mulher é só uma embusteira, querendo votos, querendo visualizações, porque aquela mulher, para mim, não é nada. É uma pessoa de Belial. Após as agressões, a vítima procurou atendimento em uma unidade de saúde, relatou o ocorrido. O caso passou a ser acompanhado pela Secretaria de Saúde, pelo Centro de Referência, Especial de Assistência Social e pela Polícia Militar. Além das lesões e hematoma, a mulher foi encaminhada ao hospital em situação de desnutrição, desidratação, a situação que demonstrou em que período anterior foi privada da alimentação regular. Ao cuidado indispensável de condição após ser internada, a filha foi abandonada pela mãe na instituição de saúde. A vítima permaneceu local em uma semana até receber alta e ser encaminhada para o acolhimento institucional. Embora ela tenha 29 anos, quase 30, é como se fosse uma criança, uma pessoa com deficiência. É uma covardia. É uma mulher. Essa sim é uma pessoa vulnerável. Aqui é uma mulher vulnerável. Não uma mulher de saúde, de boa condição, que depois que mata a criança vai dizer que ela foi a mais vulnerável dentro do lar. Tá de palhaçada. Aqui sim é uma pessoa vulnerável. A mulher foi condenada pelo crime de tortura e maus trato e abandono à pessoa com deficiência. Pena de 7 anos e 10 meses. E o marido dela é de 7 anos e 3 meses de reclusão. O homem foi condenado por tortura, maus trato, pena de 7 anos. No regime inicial fechado. Além das penas de prisão, a mãe e o padrasto foram condenados a um pagamento de 20 mil por danos morais à vítima. Valor que será acrescido a juros e correção monetária. Cabe recurso à decisão TJSC. O processo tramita em segredos de justiça. É claro que sim. O nome dos 2 canalhas não são divulgados para proteger os 2 canalhas. Não é para proteger a vítima. Não me venha com essa, porque eu não caio nessa conversa fiada. São para proteger os 2 canalhas, sim. Enfim, esse aqui é o mesmo caso que eu tinha trago aqui, mesmo caso. Agora vamos ao mais um último caso escabroso. Tá aqui também mais outro caso. Esse aqui. Todos esses casos me são nojentos, mas esse aqui dá um repúdio a mais, sabe? É repugnante mesmo, isso aqui.
do casal que sempre uma mãe e um padrasto. Pô, essas vagabundas, elas arrumam um homem, casa, tem filho, separa. Ah, separei porque o cara não era bom pra mim. Aí arruma um cara que é ruim pra criança. Sabe o que é isso? O egoísmo é tanto que elas não ficam com o cara, lógico, o cara maltrata, largou, lógico, não se deu bem. Mas fica com um cara que maltrata um filho ou uma filha. Sabe, é um egoísmo pleno, é um egoísmo psicopata. Aquela época de que a mulher tá separada, arrumou um cara, não, se maltratar meu filho ou minha filha não serve pra mim. Isso acabou. Ah, porque o homem está sendo objeto de luxo por causa dos canais do Pílula Vermelha. E quando um homem ainda fica com a mãe solteira, então é sorte, porque homens não querem ficar. Tá faltando macho no mundo, então fique. Mesmo que agrida, chuta, dê pontapé no filho, que dê soco no estômago de um bebê, o que não pode é ficar solteira. Aí se tiver outro filho com ele depois, também não dá certo, larga. E quando tiver um outro que fazer a mesma coisa, deixa também. O negócio é pulando de macho em macho em macho, desde que fique uma penca de crianças mortas para trás. Ah, e aquela juíza Elizabeth Louro, porque cobram-se muito das mães da sociedade patriarcal machista. O que se cobra é amor. Sua retardada débil mental. Sua meretríssima. Meretrisco meretíssima. É isso que se cobra, igual se cobra de um homem também ser pai, ter responsabilidade, trabalhar, dar tudo do bom, do melhor, o que pode dar condição, lógico, para os filhos. Não mimar, evidentemente, mas dá. Se cobra dos pais, se cobra das mães. Se cobra que um pai tem amor. Aí muitas das vezes separa. Aí tem um pai que tem aquela condição de cuidar da criança, vem um juizinho miserável, uma juizazinha miserável, feminista, não, a mãe é a melhor opção, deixa com a mãe. A melhor opção da mãe. Muita gente cobrando ao Almeida, do Almeida, porque ele não estava com a mulher, com os bebês e com o filho. Ele ficou com a mulher durante não sei quantos anos. A mulher já tinha 2 filhos do primeiro relacionamento, não deu certo e separou. Vai que ele buscou na justiça a guarda das crianças, mas um juiz deu o quê? Pra mãe. Estão só no mês separado ainda, nem chegou a dar tempo de buscar a guarda. Mas o fogo não aguentou e já foi arrumar outro cara. E levou a criança para um desfecho de morte, 1 mês. Quando a gente lembra também do pequeno Henri, foi a mesma coisa também. 1 mês apenas que a Monique conheceu o Jairo e 1 mês o menino morreu. Sim, lógico que os 2 casos não se equivalem da crueldade de uma e só da omissão e desleixo da outra. Evidente que a Isabela, ela não tá no mesmo patamar de psicopatia como da Monique Medeiros. Não tô falando isso. Mas você vê a dinâmica. Também não estou dizendo que ela seria aquela pessoa que deixaria o namorado agredir a filhazinha pequena porque não quer perder o homem. Também não estou dizendo isso. Mas convenhamos que as histórias se repetem. Mas nesse caso aqui, essa aqui é uma canalha que ela e o namorado, com certeza um Zé Droguinha, espancava a menina até o conselho tutelar denunciar e fugiram e jogaram a menina no mato. E foram presos no BRT. Tiveram muita sorte, mas muita sorte mesmo. Tiveram muita sorte. Porque, dependendo de onde eles estivessem, eles podiam ser sovados, ser espancados dentro do BRT. Vamos no caso aqui. Vamos lá aqui. Acho que a minha interface aqui está falhando aqui. Tutelar e a gente vai continuar acompanhando essa história, viu, Tino? Toda a denúncia aconteceu depois que a própria creche foi até o conselho tutelar, porque a criança chegou na creche muito machucada. Então foi a partir da denúncia dos profissionais da creche que o conselho tutelar foi acionado e aí eles foram verificar. Pelo menos que tem nome, ó, Rafaela Moreira e Jorge Leandro, envolvidos na agressão contra a menina de 3 anos. Teriam fugido com a chegada da polícia. Pelo menos o nome dos 2 crápulos estão aqui. Porque o que tem de não dizer o nome para poder proteger a criança? Não tem que proteger mais nada.
A criança foi espancada, a jornalista fala que não consegue nem ver. Graças a Deus essa menina não morreu, graças a Deus. E foi jogada no mato como um bicho, como nada. Igual quando se joga um cachorro leproso, porque não querem cuidar. E depois tá os dois aqui se agarrando aqui, ó, como um casalzinho de namorados que não deve nada. Cara, é muito nojo, gente. É muito nojo ver essas cenas, gente. Eu realmente vou dar um tempo de falar desses assuntos, porque isso realmente, isso somatiza dentro da gente. É claro que a gente fica pensando o tempo todo nisso, a gente fica imaginando, meu Deus, esse mundo, esse país realmente chegou a esse patamar. Quando era criança, isso era uma notícia uma vez ou outra. Ah, uma mãe matou uma criança. Ah, um pai matou a criança. Ah, o padrasto matou a mãe. Era raro. E quando eu tô fazendo esse vídeo, se eu destrinchar a internet, eu vou achar mais 10 casos iguais. Ou diferentes, mas que seja isso. Ainda tá fresco na memória o cara que pegou o menino de 2 meses e jogou escada. Porque talvez suspeitava que a mulher queria largar ele. Ainda tá foragido o canalha que matou o menino de 4 anos porque não queria pagar pensão. E muitos outros também, casos também de mães que mataram também, que ganhou um certo perdão judicial porque a mulher, por não sei o que lá de gênero. Nenhuma criança morta ou machucada merece que o crime fique impune pela justiça. Não importa quem cometeu. Pai, mãe, padrasto, madrasta, seja lá que for. Ah, uma mãe trans, um pai trans, um escambau A4 que seja. Ninguém pode ficar impune quando fazer um mal terrível com uma criança. Isso está muito mais do que a própria pauta militante feminista prega. De querer maltratar, de quando tiver um menino querer matar a criança, o bebê, menino. Está se expandindo agora para meninas também. E agora? O desamor, onde está chegando? E que fruto é? A mulher tem 17 anos. O que se ensina nas escolas? Aquele professorzinho canalha que ensinou, que é ensinar a perder o amor pela família. O que chama de família é fundamentalismo. O que chama de amor à pátria é fascismo. O que se chama de amor a Deus é preconceito. Que nós vamos destruir as famílias sim. É isso aí. Aí você vê um jovem de 16, 17 anos ouvindo uma palhaçada dessa. De um psicopata desse. Essa pessoa pega 25, 26 anos. Não tem um amor pelo filho. Por quê? Porque foi doutrinado. Alex, mas isso é desculpa? Não, isso não é desculpa. Isso é uma realidade. Vai se implantando na mente dos jovens que um bebê inocente, uma criança, não é importante. É pegar um camarada desse ou uma camarada desse, bater a cabeça na parede e falar: ô, seu retardado, você um dia foi um bebê desse, pra você chegar como você tá assim, você teve um pai e a mãe que te amou pra você chegar a esse ponto. Faça o mesmo. Mas não, mas se entende que na escola essa militância maldita, asquerosa, esquerdista, a não ter amor a uma criança. Não, a preocupação total agora é que o SUS tem que fazer com dinheiro público harmonização facial para um homem que quer virar uma mulher. Enquanto isso, pessoas com câncer morrendo não têm direito a nada na rede pública. Se não tiver uma rede particular, vai morrer de câncer. Enquanto isso, o maior crime terrível que não se pode aceitar é eu dizer que um homem é homem e a mulher não vai entrar no banheiro feminino. Isso sim, da cadeia, crime inafiançável, equivalente ao racismo, equivalente a não sei o que a mais. E deputados, senadores, vereadores, seja quem for, lutando pelas causas infantis, nós não vemos. Continuando essa reportagem com esses dois nojentos aqui. Essa denúncia, foram até a casa do casal. No primeiro momento, a nota que a gente recebeu é que o casal estava em casa com a criança e manteve a porta trancada, como se não tivesse ninguém em casa. Mas aí o oficial arrombou a porta e eles decidiram fugir. E fugiram com a criança pelos fundos da casa para uma área de mata. E aí, no meio do caminho, eles decidiram abandonar a criança no meio do mato e seguir em fuga somente os dois. Essa criança, portanto, foi
levada para o hospital e toda a história aconteceu. Agora o Luiz contou aqui como é que ele fez, ele procedeu, a polícia militar agiu rapidamente, eles trouxeram para cá. Mas a primeira informação era apenas das redes sociais. A polícia precisou começar a diligência, as investigações para comprovar que aquele casal, para além das denúncias da rede social, tinha mesmo envolvimento em uma violência contra a criança. Tudo está sendo apurado ainda, são muitas denúncias além do espancamento, né, de violência contra a criança mesmo. Então eles começaram. E foi aí que a polícia foi juntando as peças, conseguiu falar com a creche, com o conselho tutelar, mas ainda não havia nenhum registro aqui na delegacia ou em outra delegacia em relação aos maus tratos contra essa menininha de apenas 3 anos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações, as notas da creche, as notas do hospital e também da polícia. Infelizmente a gente não pode nem colocar essas fotos, divulgar, porque são fotos muito marcantes. O casal está aqui na delegacia, ainda está aguardando, né? Mas a gente tem a criança foi encaminhada para o conselho tutelar. É um casal de criminosos que por mim podia estar na mesma cela junto. Pode botar na cela os dois juntos. Vão se amar na cela pelos próximos 100 anos. Por enquanto, o único caso que a gente pode ver que tem um desfecho de justiça foi o caso da Isis Helena, que tadinha morta, mas que pelo menos, a gente vai dizer assim, né? Pelo menos a mãe do caso foi encontrada morta na cela. Alguns dizem que foi enforcamento, outros dizem que foi suicídio ou alguém enforcou ela. Alguém está ligando para isso? Zero comoção. A própria justiça disse que encerrou o caso. Não vai nem tentar investigar. E é claro que sim. Por todas essas crianças do Brasil mortas, dessa forma covarde, negligente, tudo, eu só queria que a justiça desse país desse o peso, o rigor da lei para essa cambada, para esse tipo de gente. Não dá mais para aceitar isso não, gente. Não dá mais não, é sem brincadeira. Sem brincadeira, eu vou dar um tempo desses vídeos porque realmente isso faz muito mal. Mas eu vou falar que vou continuar aqui com o meu canal, lógico, um dos assuntos, mas por enquanto vou dar um tempo nisso. Só esperando em Deus que um dia tenha justiça de verdade nesse país. Que nenhuma criança tenha que ficar sem o crime dela ter uma punição justa. Reilson, São Isis, São Helena, São Joãozinho, Pedrinho, São Francisquinhas, é um Henri, é uma Henriqueta, é um Leonardo, é uma Priscila, é todas as crianças desse país que não merecem passar por isso. Não merecem passar por isso. E nós não queremos, eu não quero dizer que tem que ter justiça de bandido para poder punir. Ah, mas se morasse em tal lugar, os bandidos... Eu não quero saber disso. Sabe por quê? Porque se mora na Zona Sul, onde não tem criminoso algum, então fica impune o crime. Eu não quero pensar dessa forma. Ah, mas se morasse onde eu moro... Não, eu quero pensar que a justiça pune realmente o poder constituído. O poder que tem que ter responsabilidade. Que cobra impostos absurdos. É esse poder que eu queria ver colocar na cadeia essas pessoas para mofar pelo resto da vida. Alex Mambula aqui comunicando e um pouco deprimido com todos esses casos, porque isso realmente me machuca mesmo. Deixe seus comentários. Vocês concordam comigo, pode falar. Vocês discordam de mim, pode falar. Verifique sua inscrição. Ontem eu vi que tinha 710 inscritos. Hoje fui ver que tem 709. Às vezes o YouTube retira a inscrição. Você se inscreve, mas às vezes o YouTube tira. Então verifique novamente se está inscrito para ajudar esse canal a crescer e a ter alcance cada vez maior. Uma boa noite de terça-feira a todos.
uma ótima quarta-feira. Para quem trabalha amanhã, eu trabalho, graças a Deus. Beijo, caros a todos, fique com Deus. E até o próximo vídeo, que eu espero não ser tão pesado como esse.